Você já sentiu que algo em você está mudando e nem mesmo você sabe explicar? As pessoas te olham diferente, comentam que você está mais brilhante, mais atraente, mas você não está fazendo nada de diferente. Isso não é acaso. Isso é ativação. E se você está assistindo este vídeo, não é coincidência, é um chamado. O universo está agindo nos bastidores e você está sendo preparado para algo muito maior do que pode imaginar. Mas para ancorar essa energia, é necessário estar consciente, estar presente, ativar. Porque essa transformação que começou dentro de você precisa de um selo, um sinal claro de que você aceita o que está por vir. E isso começa agora, com um simples gesto. Curta este vídeo agora, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo. Esse número carrega uma frequência de ativação espiritual e mental. Ele não é aleatório, é código. Escreva 77 e declare ao universo: eu reconheço minha transformação, eu aceito meu brilho, eu estou pronto a... Não assista de forma passiva, declare isso energeticamente. Eu estou falando com você, que sentiu o coração acelerar, que ficou com a pele arrepiada só de ouvir essas palavras. Isso não é entretenimento, é despertar. O tempo não está esperando e o seu processo já começou. Comente 77 agora mesmo, porque cada segundo que você hesita, o seu próximo nível fica mais distante. Mas se você agir agora, o portal se abre. E você vai entender, ainda neste vídeo, porque o seu brilho está deixando todos ao redor confusos. Há pessoas que, ao longo do tempo, começam a irradiar algo que não pode ser explicado por lógica comum. Elas não mudaram drasticamente o visual, não buscaram os holofotes e ainda assim brilham. É um tipo de presença que altera o ambiente sem esforço, como se carregassem consigo uma centelha que vibra em outra frequência. Há olhares que se voltam naturalmente para elas, sussurros silenciosos sobre o que está diferente. Mas a verdade é que não é algo externo. Esse brilho é um reflexo de uma transformação interna tão profunda que o corpo, a voz, até mesmo o silêncio, passam a carregar significados mais densos, quase sagrados. As pessoas sentem, mas não sabem nomear. Tentam decifrar, mas se perdem no caminho. Não é apenas beleza, não é carisma comum, é uma força que transcende aparência e comportamento. O que essas pessoas têm não é algo adquirido, mas despertado. É como se o universo silenciosamente as estivesse preparando para algo grandioso. E ao fazer isso, as envolvesse em uma espécie de campo energético que pulsa de maneira diferente da massa. É exatamente esse campo que as torna magnéticas. O brilho nos olhos, o tom de voz firme e suave ao mesmo tempo, o jeito como ocupam o espaço. Tudo nelas diz: há mais aqui do que você pode ver. E isso, essa sensação de que há algo além da superfície, é o que realmente prende os olhares. As pessoas ao redor não conseguem entender o que está acontecendo. E essa ignorância é acompanhada de uma inquietude quase incômoda. Porque ao ver alguém florescendo de dentro para fora, sem explicação aparente, sem receita visível, muitos sentem desconforto. Uns ficam encantados, outros se sentem ameaçados, mas ninguém consegue ignorar. E é aí que o mistério se intensifica. Por que essa pessoa está mudando? O que ela descobriu? A resposta não está no externo, está nas profundezas de um processo espiritual, emocional e energético que redefine quem ela é e, consequentemente, como o mundo a vê. Imagine entrar em um ambiente comum e, sem dizer uma palavra, fazer com que todos olhem para você. Não porque você chamou atenção, mas porque sua presença falou mais alto que qualquer voz. Isso é o que acontece com aqueles que desenvolvem uma aura magnética. Essa aura não pode ser forjada, treinada ou simulada. Ela nasce da coerência entre quem a pessoa é por dentro
e o que ela emana por fora. É como se o coração, a mente e a alma estivessem em alinhamento tão profundo que gerassem uma vibração perceptível, mesmo que invisível, a todos ao redor. Não se trata de ser o mais bonito, nem o mais falante. Trata-se de vibração, de frequência. A aura magnética não tem forma, mas tem peso. Não tem cor, mas tem brilho. As pessoas sentem-se atraídas como mariposas para a chama, sem saber exatamente por quê. Há algo hipnótico nessa energia que paira ao redor da pessoa como uma névoa sutil. É aquele tipo de presença que chega antes da pessoa entrar na sala e continua reverberando mesmo depois que ela vai embora. É raro, é poderoso e é absolutamente impossível de ignorar. O mais surpreendente é que quem carrega essa aura nem sempre está ciente de seu impacto. Para essas pessoas, é apenas a forma natural de existir. Elas não fazem nada para chamar atenção. Elas apenas são. E justamente por não perseguirem validação, despertam ainda mais fascínio. É o oposto da ostentação, é profundidade em silêncio, e isso cria um efeito paradoxal. Quanto mais elas se afastam do desejo de ser vistas, mais são percebidas. A aura magnética não busca a aprovação. Ela carrega a verdade. E verdade, em um mundo saturado de máscaras, é irresistivelmente sedutora. Preste muita atenção agora, porque o que eu vou te dizer não é por acaso. Muitas bênçãos estão prestes a invadir sua vida. Se você está vendo esse vídeo, o universo está te chamando para o próximo nível. E uma dessas bênçãos será algo que vai mudar sua rotina por completo. Um carro novo está vindo ao seu encontro. Sim, visualize isso. Você ao volante com a chave nas mãos, sentindo a liberdade que só a realização pode trazer. Mas para que isso se manifeste, é necessário ativar a gratidão antes da conquista. É assim que o universo entende que você está pronto para receber. Por isso, se essa mensagem falou diretamente com a sua alma, se você sentiu um arrepio, uma vibração diferente, clique agora no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico de até $100. Isso não é apenas uma doação. É uma declaração. Eu reconheço, eu aceito, eu agradeço. Esse pequeno gesto é uma forma poderosa de selar essa energia. Então, clique em "Valeu demais" agora mesmo e escreva nos comentários: "Eu recebo o meu novo carro". Quando você manifesta com gratidão, você se alinha com tudo o que está prestes a acontecer. E acredite, você está muito mais perto dessa vitória do que imagina. Em uma era dominada por filtros, roteiros e posturas ensaiadas, a autenticidade se tornou um ato de coragem. E quando alguém escolhe ser exatamente quem é, sem pedir desculpas, sem se moldar a expectativas alheias, algo extraordinário acontece. As pessoas notam. Não porque essa pessoa se esforça para ser diferente, mas porque, ao contrário da maioria, ela não finge. Ela não está em busca de aceitação, está em busca de verdade. E a verdade, quando encarnada, tem o poder de sacudir estruturas. O encantamento que a autenticidade provoca é silencioso, mas devastador. Ela liberta, ela inspira, ela confronta. Ao ver alguém sendo livre, muitos se veem diante da própria prisão. Por isso, alguns se sentem atraídos e outros se incomodam. A autenticidade dos escolhidos não segue tendências. Ela dita atmosferas. Não precisa de modas. Cria movimentos. E o mais impactante, ela toca diretamente o inconsciente coletivo, despertando em outros a lembrança de quem eles poderiam ser se tivessem coragem suficiente. A autenticidade verdadeira não é rebeldia. É maturidade espiritual. É olhar para dentro e decidir que viver com verdade vale mais do que qualquer aplauso. Essa postura cria uma presença firme, quase imperturbável. Enquanto o mundo oscila ao sabor da aprovação externa, os autênticos caminham firmes, com os pés fincados em seu próprio solo. Isso é hipnotizante.
É como observar alguém que se libertou do jogo que todos ainda estão tentando vencer. E ao ver essa liberdade encarnada, muitos percebem que talvez também possam se libertar. Há algo desconcertante em estar diante de alguém que parece saber o que você sente, mesmo quando você não diz uma palavra. Os escolhidos carregam essa habilidade. Não porque estudaram técnicas de leitura emocional, mas porque cultivam silêncio interior suficiente para ouvir o que está escondido nos silêncios dos outros. É uma escuta que vai além dos ouvidos. É uma percepção que enxerga além das palavras. Eles não leem mentes, leem presenças, e isso é profundamente desarmante. Essa intuição é como um radar emocional altamente sensível. Eles sentem a tristeza disfarçada de sorriso. Percebem o medo por trás da agressividade. Sabem quando alguém quer ser ouvido, mesmo quando diz "estou bem". E esse saber não vem da mente, mas da alma. Por isso, não há julgamento, há acolhimento. Estar diante de alguém assim é como estar nu emocionalmente e, ao mesmo tempo, sentir-se seguro. É raro, é precioso e é o tipo de conexão que não se esquece. Esse poder intuitivo, no entanto, não busca controle. Ele busca conexão. Os escolhidos não usam isso para manipular, mas para curar. E esse é o diferencial. Eles não querem entender o outro para se beneficiar disso, mas para estender a mão, para ser abrigo, para gerar consciência. E talvez seja por isso que, ao lado deles, as pessoas baixam as defesas sem perceber, porque sabem, intuitivamente, que estão diante de alguém que vê, mas não julga, que enxerga, mas não invade, que sente e ama mesmo assim. Agora, se você chegou até aqui, isso já me diz uma coisa muito importante. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Isso é sinal de que a sua alma está reconhecendo algo que sempre esteve dentro de você, algo que está sendo ativado neste exato momento. E eu quero te fazer um pedido especial, só para aqueles que estão realmente conectados com essa mensagem. Comente aqui embaixo agora: "Eu sou um escolhido". Assim eu vou saber que você está aqui até esse ponto, que essa mensagem está te alcançando de verdade e que você está pronto para viver essa nova realidade. Não tenha medo de declarar quem você é. Escreva com força: "Eu sou um escolhido". Isso não é só um comentário, é uma confirmação vibracional. Limites. Uma palavra que muitos entendem como barreiras, mas que nas mãos dos escolhidos se tornam pontes. Há algo na presença dessas pessoas que comunica de forma inequívoca. Até aqui tudo bem, dali em diante não. E o mais intrigante é que elas não precisam levantar a voz, impor autoridade ou explicar suas razões. O respeito nasce naturalmente, como se fosse parte da atmosfera que as envolve. É o tipo de autoridade silenciosa que cala impulsos invasivos e desperta admiração. Esses limites invisíveis não são construídos com arrogância, mas com amor próprio. Os escolhidos conhecem seu valor e não negociam sua paz. Isso os torna inteiros, não dependem de aprovação, não vivem de concessões, e essa integridade energética comunica algo poderoso. Não se brinca com quem se conhece profundamente. Pessoas assim não cedem à chantagem emocional, não se deixam levar por manipulações sutis. Elas sorriem, mas seu campo vibracional grita respeito. Elas acolhem, mas não se anulam. E é justamente esse equilíbrio entre firmeza e acolhimento que as torna magnéticas. Porque a maioria das pessoas não está acostumada com limites saudáveis. Quando encontram alguém que os pratica com graça e segurança, sentem um misto de desconcerto e reverência. É uma arte rara. Impor sem ferir, se preservar sem afastar, amar sem se perder. Os escolhidos dominam essa arte. E ao fazê-lo, ensinam, mesmo em silêncio, que todo ser humano tem o direito de ser um território sagrado. Com o passar do tempo, algo começa a mudar no corpo dos escolhidos.
Mas não é o tipo de mudança que se compra em lojas ou se conquista em academias. É mais sutil e mais profundo. Os traços se suavizam, o olhar ganha intensidade, a pele parece brilhar com um tom que nenhuma maquiagem consegue replicar. Amigos antigos olham duas vezes. Estranhos se sentem hipnotizados. Mas ninguém consegue realmente explicar o que aconteceu. O rosto é o mesmo, o corpo é o mesmo, e ainda assim não é mais igual. É como se uma energia invisível tivesse esculpido uma nova presença em silêncio. Essas transformações não são causadas por vaidade, mas por expansão. À medida que o ser se cura, se compreende e se alinha com algo maior, o corpo responde. As células carregam memória e energia. E quando essa energia interna se refina, o corpo manifesta isso na forma, na postura, no olhar. A beleza que surge não é uma moldura, é uma consequência. O magnetismo físico é apenas reflexo de uma presença que se elevou. A verdadeira transformação é espiritual, mas sua impressão é visível e, por isso, tão desconcertante para quem observa. E é exatamente isso que confunde o mundo, porque o mundo procura explicações lógicas, soluções de beleza externa, atalhos para um brilho que só pode vir de dentro. Mas os escolhidos não estão preocupados com estética, eles estão comprometidos com evolução. E essa escolha silenciosa, esse compromisso profundo com sua jornada interior, faz com que o corpo se torne vitrine do invisível. Não é maquiagem, não é moda, é alma transbordando pelas bordas da matéria. Quando alguém se aproxima de um escolhido, não encontra apenas ouvidos atentos, mas um espaço sagrado onde pode existir sem julgamento. A empatia que eles carregam não é superficial, não se resume a frases de apoio ou olhares compassivos. É algo mais profundo. É como se, ao se abrirem para ouvir, eles abrissem também um campo de cura. As pessoas falam e choram sem saber por quê. Revelam segredos que nunca contaram. Sentem-se aliviadas como se um fardo invisível tivesse sido retirado dos ombros. Isso não é comum, é sagrado. A empatia dos escolhidos é um dom, não aprendido, mas despertado. Eles não apenas escutam, eles absorvem, sentem, compreendem o que está por trás do que é dito. Acolhem dores silenciosas, respeitam silêncios densos e oferecem algo que quase ninguém oferece hoje: presença real. Estar com um escolhido é sentir-se finalmente visto, finalmente ouvido, finalmente compreendido. E esse tipo de conexão cura a ansiedade, a solidão, a sensação de não pertencer, porque por um momento tudo isso some, substituído pela certeza de que existe alguém que realmente se importa. O mais curioso é que os escolhidos muitas vezes nem percebem o impacto que causam. Eles apenas seguem sendo quem são, mas quem passa por eles raramente esquece. Porque em um mundo onde tudo é corrido, raso e ruidoso, encontrar alguém que nos olha como se nossa alma fosse importante, isso marca, isso transforma, isso cura. E cura de verdade não se compra, se encontra. Quando se tem a sorte de cruzar o caminho de alguém assim. Enquanto o mundo corre em busca de troféus invisíveis, os escolhidos andam na direção oposta. Não porque são contra o sucesso, mas porque entenderam que competir é viver no medo. Eles não disputam espaço, não tentam superar ninguém, não se perdem comparando sua jornada com a dos outros. Eles criam com o que têm, com o que são, com o que sentem. Criam porque precisam expressar sua verdade, e por isso o que produzem carrega uma autenticidade tão rara que, sem querer, acaba se tornando inesquecível. A ausência de competição nos escolhidos é desconcertante, porque estamos acostumados com pessoas que medem tudo: status, dinheiro, beleza e atenção. Mas quando encontramos alguém que simplesmente se recusa a entrar nesse jogo, algo dentro de nós se choca. E, ao mesmo tempo, se liberta.
Porque essas pessoas nos mostram com o próprio exemplo que é possível viver em paz com quem somos, sem precisar provar nada. Elas não estão preocupadas com quem faz mais ou melhor. Estão ocupadas demais em criar algo que seja verdadeiro. E é exatamente por isso que acabam se destacando. A ironia é cruel. Quem não busca ser o melhor frequentemente se torna inesquecível. Quem não busca aplausos muitas vezes recebe reverência. Não porque tentou, mas porque foi real. Os escolhidos criam mundos internos tão intensos que, ao colocarem isso para fora, inspiram revoluções silenciosas na vida dos outros. E ao invés de gerar inveja ou competição, eles despertam um chamado. E se eu também puder viver assim? Estar diante de um escolhido é como olhar para um espelho que mostra o que você tem evitado ver. Eles não precisam falar sobre propósito, metas ou espiritualidade. A intensidade do olhar deles já carrega esse chamado. É uma força que confronta mesmo em silêncio, uma seriedade que revela profundidade, uma presença que diz: há mais na vida do que distração. E isso, para muitos, é perturbador, porque os escolhidos fazem com que os outros se perguntem: o que eu estou fazendo com a minha vida? Essa intensidade não nasce do drama, mas da conexão com algo maior. É o tipo de energia que incomoda os superficiais, que assusta os que vivem de aparências, porque ela ilumina o que está escondido. Faz as máscaras caírem, não porque querem expor ninguém, mas porque sua presença simplesmente não permite fingimentos. E isso muda tudo. Pessoas que estavam confortáveis em suas zonas de distração começam a sentir o desconforto do despertar. E nem sempre sabem lidar com isso. Mas esse desconforto é um convite, um chamado, uma oportunidade de reavaliar caminhos. E os escolhidos, ao viverem com intensidade, sem pedir licença, acabam sendo guias silenciosos. Eles não pregam, eles encarnam. E isso é mais poderoso que qualquer discurso. Porque ver alguém vivendo com propósito, com integridade, com paixão, isso faz com que os outros percebam que também poderiam. E então a vida começa a se mexer, porque a intensidade dos escolhidos não passa em branco, ela marca. E uma vez marcada, a alma não consegue mais fingir que não sentiu. Há algo de ancestral nos passos dos escolhidos, algo que ressoa com a terra, com o vento, com o tempo. Eles não vivem separados da natureza, são parte dela. E isso se sente em cada gesto, cada silêncio, cada contemplação. Ao caminharem por entre árvores, não estão apenas se movendo pelo espaço, estão dialogando com o invisível. Há uma reverência no modo como observam o céu, como sentem a chuva, como ouvem os sons da noite. E isso cria uma aura que transcende o cotidiano. Eles vivem conectados a uma sabedoria que não se lê em livros. Essa conexão não é mística, é essencial. Eles sentem os ciclos da lua, os movimentos da energia ao redor, as sincronicidades do universo. E ao viverem em sintonia com essas forças, parecem deslizar pela vida com mais fluidez. Coincidências se tornam mensagens, obstáculos viram orientações. Nada é por acaso. Tudo tem um ritmo, e os escolhidos dançam com esse ritmo, mesmo quando o mundo insiste em marchar. Eles entendem que há um tempo certo para cada coisa, e essa sabedoria silenciosa os torna quase fora do tempo. Quem os observa sente um chamado profundo, o desejo de também se reconectar, de tirar os fones, desligar as telas e ouvir o som das folhas ao vento. Estar perto de um escolhido é lembrar que há vida pulsando além da pressa. É sentir que existe uma ordem secreta no caos, e que essa ordem só pode ser ouvida quando silenciamos o barulho do ego. Eles não explicam essa conexão. Eles vivem essa conexão. E isso é o suficiente para tocar almas adormecidas. Resiliência verdadeira não é resistência cega. Não é apenas aguentar, é transformar. Os escolhidos não foram poupados das dores da vida.
Pelo contrário, muitos deles caminharam por desertos emocionais silenciosos e intensos. Sentiram a perda, o abandono, a injustiça, a incompreensão. Mas ao invés de se quebrarem, algo dentro deles despertou. Uma força silenciosa, que não grita, mas sustenta, que não se exibe, mas se impõe. E essa força, ao se manifestar, transforma dor em maturidade, feridas em sabedoria e cicatrizes em mapas de superação. O que os torna tão diferentes é a maneira como atravessam as tempestades. Enquanto muitos se perdem no desespero, os escolhidos mergulham fundo, aceitam a dor, escutam seu chamado e renascem. Cada queda é uma iniciação, cada perda, uma limpeza, cada humilhação, um teste. E eles sabem disso, não se vitimizam, não pedem piedade. Eles apenas seguem, com os olhos mais firmes e a alma mais leve. E é isso que impacta quem os observa. A capacidade quase sobre-humana de manter a paz em meio ao caos. Essa resiliência é contagiante. Quando alguém presencia a maneira como um escolhido se levanta depois de uma queda devastadora, algo muda dentro de quem observa. Surge um tipo novo de esperança. Um desejo de também encontrar essa firmeza. Porque a força dos escolhidos não está em não sofrer, está em continuar amando mesmo depois de sofrer, está em não perder a fé mesmo quando tudo parece ruir. Eles são a prova viva de que a dor não precisa destruir, ela pode refinar. E esse exemplo silencioso é mais poderoso do que 1000 discursos de motivação. Em um mundo sedento por vingança, rancor e competição, o perdão é um ato revolucionário. Mas para os escolhidos, perdoar não é um gesto de fraqueza, é um exercício de liberdade. Eles perdoam, não porque o outro merece, mas porque eles não querem mais carregar pesos desnecessários na alma. Eles entendem que o rancor aprisiona, que o ódio enfraquece, que guardar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. E por isso, eles soltam, eles liberam, eles transcendem. Esse tipo de perdão confunde o mundo. Como alguém pode simplesmente deixar para lá? Como alguém pode sorrir para quem o feriu? Para muitos, isso é burrice. Para os escolhidos, é sabedoria. Porque eles sabem que manter o coração limpo é mais valioso do que ter razão. Que seguir em paz é mais importante do que vencer uma guerra emocional. E o mais impactante é que muitas vezes aqueles que os machucaram, ao verem esse perdão silencioso e sincero, se desarmam, se arrependem, ficam sem chão, porque esperavam ódio, mas encontraram luz. O perdão dos escolhidos não é um espetáculo, é um movimento interno, não é para provar algo. É para seguir leve. Isso ensina mais do que qualquer sermão. Ensina que ninguém precisa carregar o fardo da dor para sempre, que é possível soltar, que é possível curar. E ao perdoar, os escolhidos se libertam, e libertam também aqueles que, de forma consciente ou não, tentaram prendê-los ao ciclo da dor. Perdoar para eles é um ato de poder. E esse poder é tão silencioso quanto transformador. Nem sempre os escolhidos estão cercados de multidões. Muitas vezes, sua jornada é solitária, silenciosa e cheia de desvios inesperados. Mas em cada passo há algo que os guia, um chamado interior. Enquanto muitos vivem à deriva, buscando aprovação, fama ou conforto, os escolhidos caminham por uma estrada invisível aos olhos comuns, a estrada do propósito. Eles não estão aqui para agradar. Estão aqui para cumprir, e essa missão não precisa de plateia, precisa de coragem. O que impressiona é a forma como eles seguem mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando são chamados de loucos, estranhos, intensos demais, eles continuam, porque não estão buscando aceitação. Estão ouvindo uma voz interna que ecoa mais alto que qualquer aplauso externo. E essa fidelidade ao propósito é o que os torna tão magnéticos. Porque, no fundo, todos desejamos viver com esse tipo de clareza.
Mas poucos têm coragem de bancar as consequências de seguir a própria verdade. A caminhada deles é luz para os que estão perdidos, mesmo que em silêncio, mesmo que sem intenção. Ao ver alguém vivendo com propósito, algo dentro de nós desperta, porque percebemos que também há algo a ser vivido por nós. Algo maior, algo mais profundo. E talvez o maior presente dos escolhidos seja exatamente esse. O lembrete de que todos temos um chamado, uma missão, uma estrada, e que mesmo que essa estrada seja solitária, ela é sagrada. Inspirar não é convencer, não é discursar, não é liderar a força. Inspirar é ser. E os escolhidos inspiram simplesmente por existirem de forma íntegra. A presença deles é uma declaração, o olhar, uma mensagem, o silêncio, uma aula. Eles não precisam chamar para si os holofotes. A luz os encontra naturalmente, porque há algo no jeito como vivem que acende lâmpadas na alma dos outros. Algo que diz, é possível viver com verdade. E isso por si só já é transformador. É curioso como muitas vezes os escolhidos nem sabem o quanto estão inspirando. Eles não têm planos de marketing pessoal, não fazem promessas, não seguem scripts, apenas caminham em alinhamento com quem são. E esse alinhamento cria uma vibração tão poderosa que influencia sem esforço. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar, e começam a mudar, a repensar, a querer algo mais. Tudo isso apenas por estarem na presença de alguém que vive com alma. Essa inspiração silenciosa é a mais profunda de todas, porque não impõe, convida, não grita, sussurra, não obriga, liberta. Os escolhidos não precisam convencer ninguém a mudar, eles apenas acendem o fogo. E cada um que se aproxima sente vontade de se aquecer nessa chama. Eles são lembretes vivos de que é possível viver com autenticidade, compaixão e propósito, e que isso, mais do que qualquer status ou poder, é o que realmente transforma o mundo. Talvez, ao longo desse vídeo, você tenha sentido algo diferente, um arrepio, uma inquietação, uma vontade de mergulhar mais fundo em si mesmo. Isso não é por acaso. Os escolhidos não são uma elite separada, são almas despertas. E a boa notícia é que essa mesma centelha pode estar aí dentro de você, esperando ser acesa. Ser um escolhido não é sobre perfeição, é sobre consciência, é sobre ouvir o chamado da alma, mesmo quando o mundo inteiro está gritando para que você se cale. Você começa a perceber que não se encaixa em padrões, que certos ambientes te drenam, que há uma dor no peito que só se acalma quando você vive com verdade. Você sente os outros com mais profundidade, sabe quando algo está errado sem precisar de explicações, e por mais que tente, não consegue fingir por muito tempo. A alma grita, e é esse grito que marca os escolhidos, a impossibilidade de viver uma vida superficial. Eles precisam de sentido, precisam de verdade, precisam de luz. Se você se identificou com tudo isso, talvez não seja coincidência. Talvez você esteja despertando. Talvez você também seja um dos que foram chamados para viver diferente, para iluminar caminhos, para curar através da presença. O mundo precisa de você. E mesmo que o caminho seja desafiador, a recompensa é imensa. Viver em paz com quem você é. Isso é ser um escolhido. E talvez você já seja.